Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos novamente para esse tempo de pausa para a paz. Antes de ler o texto, eu quero dizer que nós estamos sempre orando por vocês, por toda a nossa igreja, que estamos com saudades de vocês e esperando o tempo em que quando poderemos estar juntos novamente para louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre Romanos capítulo 8, esse texto tão maravilhoso que tem mexido com o meu coração nesses últimos tempos. O texto de Romanos 8, versículos 14 a 17. Diz assim o texto: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Pense na seguinte questão. Um filho que, por volta dos seus 15 anos, descobre que foi adotado pelos seus pais. É muito comum situações como esta ocorrer uma certa revolta, uma tristeza, porque o foco dessa pessoa geralmente está no abandono dos seus pais e não na generosidade dos pais adotivos. Muitas vezes nós nos pegamos pensando da mesma maneira. Puxa, estou passando por momentos difíceis na minha vida, por problemas, tribulações, sofrimento, e a gente começa a pensar, puxa, será que realmente o meu Pai Celestial, meu Pai me ama? E eu quero dizer para você que Deus te ama, Ele te salvou, Ele te demonstrou o seu amor por você, diz a Bíblia em Romanos 5,5, que Deus provou o seu amor por nós, Ele derramou o seu Espírito dentro de nós, que o amor de Deus é demonstrado pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Nesse texto, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são os filhos de Deus. E a nossa filiação, ela é também autenticada pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito é um Espírito de adoção. Nós fomos adotados por Deus. É muito legal isso, né? Jesus Cristo é o Filho único de Deus. Mesma essência, mesma natureza do Pai. Ele é o filho legítimo, nosso irmão mais velho. Todos nós somos filhos adotados. Até mesmo o povo de Israel no Antigo Testamento é chamado de meu filho. Êxodo 4, 22, disse o Senhor a Moisés, diga a Faraó, deixa o meu filho ir. Oséias 11, 1, do Egito chamei o meu filho. E aqui o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, é um termo aramaico, foi usado por Jesus lá na oração do Getsemane. Na mais profunda angústia, Jesus se dirigiu ao Pai clamando Abba, Pai. É uma expressão tão bonita, tão carinhosa, de intimidade, de comunhão, que significa paizinho querido, papai, né, papi, é como uma criança de o seu 1 ano e meio, 2 anos ali, que começa a dar as primeiras palavras para o seu pai. E ela chama de papai querido, papaizinho e assim por diante. Então é uma expressão de ternura, carinhosa, de intimidade, de comunhão. É muito bonita isso, né? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para que nós fôssemos filhos de Deus, né? Em amor, Ele nos predestinou para que fôssemos adotados como seus filhos. E por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, amado com letra maiúscula, né? Jesus Cristo é o amado de Deus. E nós estamos em Jesus Cristo. O amor de Deus por nós é tão imutável quanto o amor de Deus por Jesus Cristo. Deus nos ama porque nós estamos em Cristo, em Cristo. A adoção no primeiro século era um ato de generosidade de alguém. Geralmente era feito por alguém muito rico
ele adotava alguém já em idade adulta, e o propósito principal era para que aquela pessoa pudesse não só receber toda a sua herança, mas também levar o seu nome, né? Levar o seu nome. Um autor chamado F. F. Bruce, ele diz o seguinte: o filho adotivo era um filho escolhido deliberadamente por seu pai adotivo, para perpetuar o seu nome e herdar os seus bens. Sua condição não era nem um pouco inferior à de um filho legítimo. Ele desfrutava plenamente da comunhão, da afeição, do carinho e da intimidade do seu pai. E dessa forma, sendo amado por seu pai, ele podia também demonstrar amor por ele. À medida que ele era amado por seu pai, que o havia adotado, ele correspondia a esse amor também para o seu pai. É muito bonita essa relação. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8, que nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Deus tem, nós somos herdeiros. Tudo que Jesus Cristo herdou, nós também herdamos, porque nós estamos nele. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Portanto, você deve se animar, se encorajar, celebrar. Eu quero pedir para você, encorajar você a ler o texto, a carta de Romanos, especialmente o Romanos capítulo 8. O versículo 23 de Romanos 8 diz assim: que não somente ela, a natureza, está gemendo, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Esse é o nosso desejo, é isso que nós ansiamos, é isso que nós almejamos, estamos aguardando aquele dia, quando Cristo vai voltar. E essa transação de adoção será consumada plenamente. Nós teremos o nosso corpo glorificado e desfrutaremos plenamente das delícias celestiais. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos orando por você. Deus te abençoe e um grande abraço.